Galerinha, vamos lá. Ó, eu quero que você atente aqui, ó. Essa caixinha aqui que eu fiz aqui no meio, tá? Isso aqui vai ser a nossa aula agora. Essa aula desse nosso momento é só para dizer o seguinte. Se eu olhar para essa molécula aqui, ó, eu vou dizer que essa molécula, se eu pegar uma caixinha só dela, se eu pegar uma caixinha dessas caixinhas que a gente está trabalhando aqui, se eu pegar uma caixinha aqui e colocar um monte dessas moléculas aqui dentro, eu estou fazendo um monte de moléculas iguais. E um monte de moléculas iguais é uma substância. Então, se eu pegar um monte de moléculazinhas dessa e colocar aqui dentro, eu estou fazendo uma substância. Se eu pegar um monte de moléculazinhas dessa e colocar aqui dentro, eu estou fazendo uma substância. Tipo isso aqui, ó. Se eu tirar aqui, ó, eu pegar um monte de moléculazinhas dessa e colocar aqui dentro, eu fiz uma substância. Se eu pegar um monte de moléculas dessa e colocar aqui dentro, eu fiz uma substância. Então, para eu fazer uma substância, eu tenho que fazer um monte de moléculas iguais. Não importa qual molécula, tá? Então não precisa só ser a água, é claro. Qualquer substância que eu tiver na natureza, se eu pegar todas iguais, eu estou fazendo uma substância. O fato é que é o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês? É que essa molécula é a molécula que eu tinha dado o exemplo para vocês de NaCl. Na é o sódio e o Cl é o cloro. Cloreto de sódio é o nosso sal de cozinha. É o sal de cozinha que a gente come. Então, se eu pegar essa molécula e colocar aqui dentro, várias delas eu fiz uma substância. E se eu pegar essa molécula e colocar aqui dentro, separado, em outra caixinha, eu também estou fazendo uma substância. Então, se eu fizer uma caixinha só disso, eu fiz uma substância. Se eu fizer uma caixinha só disso, eu fiz uma substância. Só disso eu quero dizer que são várias moléculas iguais, ok? Faço uma caixinha e coloco várias moléculas iguais, eu fiz uma substância. Detalhe, qual é a diferença que eu tenho que enxergar entre essas duas moléculas? Essa molécula, ela é feita de dois átomos iguais. Aqui no nosso exemplo, eu peguei aqui, ó, que seria esse aqui, ó, o oxigênio, que é o azulzinho. É oxigênio com oxigênio, O2, ó, oxigênio com oxigênio. Como são duas moléculas iguais, eu Veja o tô... que encontrei.